Boa noite a todos que não chegaram. Nós estamos de parabéns de estarmos aqui, né? Buscando essa luz, buscando esse amparo espiritual que é tão necessário. Porque nós podemos ter tudo nessa vida, se nós não recebermos, não tiver o conforto espiritual, nada tem graça. Porque quando vem as provas, as dificuldades, a gente vai buscar o socorro aonde? Não é? Então, para nós, parabéns para o dia de hoje. Né? E nós agradecemos a presença, agradecemos a colaboração de todos os trabalhos sociais da casa, graças a Deus. Estamos conseguindo ter um trabalho assim bem tranquilo, né? É uma fase assim bem tranquila, diante de tanto sofrimento que nós já passamos anteriormente. De não termos mantimento para doar, não tinha enxoval para colocar para os bebês. Foi uma época muito difícil, sabe? De eu chegar a fazer bazar da pichincha na minha casa, na casa da minha irmã, para arrumar dinheiro para comprar as coisas. E hoje, com a colaboração de todos, nossa, não tem nem o que falar, não tem palavras, sabe? Eu fico assim muito emocionada porque mexe muito com o meu coração. Tudo que se refere à criança, tudo. E deve ser dívida de outras vidas, provavelmente, porque eu não tive o prazer de ser vó. Mas eu sou avó de um monte de criança aí que já nasceu, um monte de criança que evangelizei desde 82. Mas para chamar de meu não tem. Então é minhas netaiadas. O pessoal já fala, ó, tô mandando um negócio aí pros seus netos, que vai encarnar. Falei, tá bom, pode mandar. E eu fico feliz. De um jeito ou de outro, a gente está sendo útil, né? Então, agradecer muito a vocês, viu? Porque cada vez vai melhorando a qualidade do enxoval, da cesta básica. E isso traz, né, a cestinha de Natal que nós fizemos para as famílias no Natal. Então, tudo isso é muito gratificante no nosso coração. A gente vai e faz. E aqueles que ajudam estão impulsionando a gente para ir para frente. Então, só gratidão. Feliz ano novo para quem está retornando. Um 2026 mais tranquilo, mais harmonioso. Com muita bênção para cada um de nós e para o nosso querido Brasil, para a nossa pátria amada. E aí nós vamos então convidando a todos para que nós possamos relaxar em nossa cadeira. Soltar nossos braços, nossas pernas, relaxar nossa mente, o nosso coração. Aproveitar esse momento tão maravilhoso que já foi preparado para nós mais de uma semana. Né? As cadeirinhas, cada um onde está sentado, essa cadeira já foi imantada, já foi energizada. Os mentores espirituais sabem quem vai sentar, que a pessoa está precisando, e dentro do merecimento, cada um vai receber o que for necessário. Agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, por estarmos aqui nesta casa de luz, em busca da nossa evolução, da nossa redenção, dos nossos resgates espirituais. Agradecer ao nosso anjo guardião, ao nosso mentor amigo, que nos trouxe até aqui, para nos ajudar na caminhada, mostrando a cada um de nós que esse é o caminho, porque o nosso Mestre Jesus asseverou grandiosamente que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Basta cada um de nós segui-lo, para que possamos encontrar paz em nossos corações. E assim, com muita gratidão pelos benfeitores espirituais desta casa, pelos mentores que cuidam dessa casa espiritual, e a todos os bons espíritos que nos assistem. Agradecendo a Deus, nosso Pai e ao nosso Mestre amado Jesus, por esse momento, por essa casa que nos acolhe, pela oportunidade abençoada de poder ser útil, de ajudar o nosso semelhante, consequentemente ajudando a nós mesmos, porque a dívida é nossa. E assim, agradecidos, Pai, pedimos a bênção para a nossa noite de hoje, pela palestra de hoje, e com muito carinho recebendo o Anselmo mais uma vez, que vem trazendo as informações, o auxílio que nós precisamos através das palavras, dos ensinamentos cristãos,
que ele seja envolvido em muita luz, em muita paz, que ele possa transmitir a todos nós, com muita tranquilidade, tudo aquilo que ele se propôs a fazer, sempre amparado pela espiritualidade maior, porque sozinho nada podemos. Somos simplesmente um instrumento imperfeito, tentando buscar a perfeição, que sabemos que vai demorar algumas reencarnações futuras. E assim, agradecido, Senhor, pedimos licença para iniciar esse encontro de amor, esse encontro de luz, elevando o nosso pensamento em prece, e a Ti nós rogamos, Pai, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Deus nosso Pai Todo-Poderoso, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Que assim seja. E assim será, graças a Deus, e que o Anselmo seja bem acolhido na nossa casa e no nosso coração também, né? Seja bem-vindo sempre, né? Ele é sempre bem-vindo porque ele tem trabalho na segunda-feira, que não é brincadeira, né? E se ele não chega, não tem trabalho. Novamente, boa noite a todos, é muito bom estar aqui com vocês, para mim começando este ano, e podemos compartilhar com vocês vamos dizer hoje um pouco de história, que a direção da casa me pediu para falar sobre Jesus. Mas sempre que falamos de Jesus, nós falamos de 2025 anos atrás. E aí nós não compreendemos muito o que é este mundo. Então, eu preparei esta palestra para vocês, com a ajuda do plano espiritual, aqui presente, para falar desse Jesus da natureza. Então, se olharmos cientificamente, a Terra, que foi criada há 4 bilhões e meio de anos atrás. Jesus, 2025 anos. Para 4 bilhões e meio é uma distância razoável. Aonde ele estava? O que ele estava fazendo? Então a Terra foi se modificando da criação, e por não termos esse conhecimento que nós falamos de Deus, o Criador, a Terra foi se transformando primeiro, né, em calor, vulcões, depois frio, depois veio se acalmando as temperaturas, era do gelo, e tudo isso veio transcorrendo. E nós nem estávamos aqui. Aonde estaríamos? Onde estaríamos Jesus? Né? Junto com Jesus e com o Deus Criador. Então a Terra veio se preparando, e Jesus, aonde quer que ele estivesse, também ele estava sendo preparado em outros cosmos, em outros lugares que nós não temos a mínima noção. Nós temos a noção de 2025 anos atrás somente, que ele veio necessitando de uma roupagem carnal humana e nascendo através de Maria. Então ali Jesus veio como para nós que saímos hoje com uma roupa um pouquinho mais de frio. Se fosse há uma semana atrás, estaríamos com outra roupa por causa de calor, né? Simples assim. Quando Jesus chegou aqui, já tinha passado
Moisés, já tinha passado Elias, já tinha passado os faraós, já tinha tudo isso, já ficou para trás. As existências de civilizações lá para trás, como de Atlântida, dos capelinos, tudo isso são coisas de milhares de anos atrás, antes de Jesus aqui chegar. Então nós não vamos encontrar uma resposta rápida e fácil para entender Jesus. Vamos ver nós, a Terra foi se preparando. Vieram os primeiros rudimentares seres humanos que vieram, o homem de Neandertal, Australopithecus, e aí por diante, que fomos melhorando, para que nós tivéssemos junto com a Terra, que isto foi um processo determinado pelo Criador, para que tudo fosse chegando ao que nós somos hoje, ao que o planeta hoje está, as modificações corpóreas que nós tivemos, em comparação, se fomos há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, tudo está derivado dessa transformação que foi programada, vamos assim dizer. Então, para entendermos Jesus, vai ser difícil. Porque, diante de todas essas evidências científicas, evidências que sabemos de como era esse planeta, os estudos que foram feitos de fósseis, de tudo, determina muitos milhões de anos para trás. O que importa para nós não é somente Jesus de 2025 para cá. O que importa são quando começou os homens a habitar esse planeta e aí começar. Antigamente, antes de Moisés, por exemplo, cada um tinha uma seita, uma religiosidade. Mas trazida na onde? Se todos é daqui. A ciência fala dessas existências de outros planetas, de uma forma ou de outra, mas não chega num ponto exato, que é o que ele trouxe. Amai-vos uns aos outros. Essa é a coisa mais difícil, até hoje. Porque desde que temos notícias dos seres humanos primitivos, sempre nós nos matamos. Seja por alimento, seja por qualquer coisa. E hoje, mudou alguma coisa? Mudou, para muitos. Mas para muitos ainda não. Então continuam chegando ainda de outros mundos nossos companheiros, seres humanos que estão nascendo aqui. Por que a Terra é chamada de provas e expiações? As provas são como um aluno numa escola. Durante um período em que ele está matriculado, que ele está no primeiro, segundo, terceiro ano, os estudos não são para machucar, não são para prejudicar. São estudos que forçam a cabeça, que ficam às vezes sem dormir, alguns ficam de castigo porque não tiveram notas boas, mas sempre com a intenção de evoluir. Então as escolas estão nos mostrando que nós vamos ser para a sociedade. Ela não está mostrando aí o que é Jesus. Está mostrando que para sobreviver nesse mundo, nós precisamos ter estudo, nós precisamos estar sempre a estudar aquilo que rege o nosso momento. E assim foi sucessivamente. Da década de 1900 para cá, como foi isso? Como está sendo hoje? Estamos sendo preparados em tecnologias, como sempre aqui nós falamos. Estamos cada vez mais distantes do presente.
que é Jesus. Então, o que significa Jesus? Significa que todo esse mundo, tudo isso que nós vivemos até agora, de milhares de anos para trás, dos seres humanos, de milhões de anos da formação do planeta Terra, já houve outros mundos, vamos assim dizer, programando, preparando para que nós viéssemos durante esses 4 milhões de anos, por exemplo. Estamos chegando agora para entender o quê? Até agora, tudo nós vimos. Jesus, todos aqueles que aqui vieram e que tiveram provas e expiações nessa época de Jesus, ele nos falava para que o mundo espiritual seria a nossa casa. O mundo espiritual seria onde nós teríamos, vamos dizer, melhores. Mas melhores como? Então, por que nos coliseus, nas épocas de Roma, os romanos eram os caçadores, matavam, colocavam junto com feras, principalmente os cristãos. E como os que muito tinham fé e iam sabendo que iam morrer, porque Jesus já tinha dito: a vida é depois. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Como entender isso há 2025 anos? Comparando com nós hoje, na data de hoje, 22 de janeiro de 2026. O que nós entendemos disso? O que nós compreendemos da vida eterna? O que a gente coloca em evidência, coloca no nosso dia a dia, sendo que a pressão que vivemos hoje nos força, às vezes, ao esquecimento. Porque é tão difícil a nossa vida hoje que a gente esquece. Aí está também a expiação. Somos espíritos vindos de outros planetas. E que aqui chegamos como numa faculdade. Fazemos um Enem para entrar aqui. E depois vamos ter as provas. Aqueles que se saem bem, se saem bem. Os que não se saem bem, permanecem aqui do mesmo jeito, porque ele é justo. Então, esta nossa vida, esse progresso espiritual, é muito relativo ao que Jesus veio dizendo lá atrás. Se a gente voltar, por exemplo, para entendermos, na década de 1800, aqueles filmes que nós vemos hoje em dia, né? O faroeste americano. Como eram aquele pessoal que disputava na bala, que matava um ao outro, que roubava gado, que enforcava, que matava por qualquer coisa? Jesus já tinha vindo. Em 1800, Jesus veio em 000. Então, o que essas pessoas nessa época aprenderam? E o que nós aprendemos com eles? Nós que já somos seres humanos mais, vamos dizer, amorosos, humanizados, estamos vendo o que ocorre hoje em dia. Porque novas, vamos dizer assim, turmas de espíritos estão chegando. Que esse planeta é o planeta de provas e expiações. Esse é um planeta que até ele chegar em regeneração, nós não vamos chegar em regeneração aqui nessa Terra. Isso é uma minha, por favor. Eu não posso falar em nome do Espiritismo. Eu vejo dessa forma por causa dos estudos que existem das próprias parábolas de Jesus, dos ensinamentos de Moisés, do que vieram lá para trás, a natureza.
é um planeta como se fosse uma escola. Muitos vêm como aluno, tornam-se professores, tornam-se PhD, tornam-se tudo isso, mas não sai daqui. Agora está começando a modificar, não o planeta, os seres. Porque se não atingirem pelo menos um pouco de amor para com o próximo, não é que vão ser castigados aqui. Serão enviados a outros planetas, de onde eles já vieram. Aqui passaram por uma prova, melhoraram um pouquinho, mas estão dando trabalho, então vão para outro planeta. Qual planeta será? É outra coisa que cientificamente é difícil de nós falarmos. Devido a bilhões de galáxias, de constelações. Então, os ensinamentos deles continuam sendo muito próximo do dia a dia. Mas as gerações de agora estão começando a se separar. Então Jesus veio para nos dizer tudo o que ele nos disse, e daqui para frente, o que significa Jesus para essas existências recentes que estão aqui? Estão passando por despercebido. Não faz mais parte do âmbito familiar, não faz mais parte. Nós temos o Evangelho em casa, a gente fala de Jesus, vocês aqui vêm, mas e a maioria, o que que faz? É só no oba-oba, estamos que estamos, vamos que vamos, não tem mais ligação. E essa ligação do que ele nos falou é que nos traz uma harmonia entre todos. Mas estamos perdendo isso. Por isso que, olhando para a antiguidade de 2000 anos atrás, todas essas matanças que houve contra os cristãos, na época que Jesus veio, hoje, vamos dizer assim, se surgisse Jesus, como que ele iria se dar? Ele conseguiria hoje, se ele quisesse, sim, mas ele tem um respeito muito grande pela criação de nosso Pai, o livre-arbítrio. Hoje, qualquer um que se manifeste com amor, com carinho, a gente primeiro vai duvidar se é charlatão, se não é, porque estamos cansados de ver aqueles que falam que é espírito depois apronta. Então nós não sabemos mais. A gente já não sabe mais. Como nós vamos fazer? Como ele iria fazer? Nós iríamos aceitá-los? Quantos já vieram? Jones, não sei mais quem, que saíram, mataram, se suicidaram para sair no cometa Halley para encontrar o paraíso, e assim por diante vai. São espíritos que vieram aqui e que conseguiram aglomerar muitas pessoas, muitos seguidores, a ponto de matarem os filhos, de matarem tudo, tomar veneno, para sair a hora que o cometa Halley passou que ia embora. Percebem? Aqueles que foram levados por eles, e eles que veio e levou a todos. Tinha Jesus nisso? Não. Porque Jesus não é questão que ele dá trabalho. Jesus nos força a ser diferentes por amar uns aos outros, o que está ficando cada vez mais difícil. A gente não consegue muito mais, para quem a gente não conhece, se doar, porque não sabemos com quem nós estamos lidando. Então, nós estamos ficando assim, vamos dizer, um pouco restrito, enquanto a grande maioria está crescendo desordenadamente. Ah, então eles são ruins? Não, não são. Eles estão aonde deveriam estar, e nós também.
Só que é isso aí. A parte que se fala de regeneração da terra somos nós. A parte de regeneração foi o que Jesus disse: ninguém vai aos céus, ao Pai, se não forem por mim. Então ele veio e trouxe a chave. Então quer ir de que jeito? Pegar um avião, pegar alguma coisa? Não vai. É tudo através dele. Então, ele veio há 2025 anos para nos preparar para isso. Quantos dentro dos 7 bilhões e meio de habitantes que tem na Terra estão seguindo os ensinamentos deles? Eu acredito que não chega a 1%. Porque derivou de muitas religiões, de muitas seitas, são erradas de maneira nenhuma. Todos nós estamos aonde estamos. Porque perante os outros nós somos errados. Perante algumas seitas nós somos o demônio, porque a gente fala dos mortos. Mas tem uma coisa que é básica. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai o próximo como a si mesmo. E tão somente desejar ao próximo aquilo que gostaria de ter. Sintetizou tudo. Mas é fácil, não é trabalhoso. Porque nós dificilmente vamos encontrar ouvidos para poder falar. E nós também somos retraídos. Porque quando encontramos com alguém que não conhece, ou alguém que a gente conhece e não sabe do que nós somos, dificilmente a gente fala: e você? Não, eu sou espírita. Nós não falamos, a gente não fala. Porque nós não somos bem recebidos. Por quê? Porque outras manifestações deturparam. Outras manifestações de médiuns por aí que aprontaram. Então tudo recai sobre ele. Dá a impressão que ele veio há 2025 anos e não adiantou nada. Porque de lá para cá nós estamos do jeito que estamos. Quando que ele falou que era para matar em nome dele? Hoje, quantos países estão se matando por religiosidades ou por atos comerciais? Quantos países estão vivendo, e a população vivendo, bem ou mal financeiramente, através da indústria bélica, produzindo matança de povos, de crianças, de adultos. Os países produzindo as armas mais modernas, mas manda para um aliado dele para ele matar o outro para fazer teste. E troca por petróleo, troca por ouro, sei lá o que troca. Como ele se sente? E nós? O que podemos fazer? Cuidar de nós e daqueles que estão ao nosso redor. Essa é a regeneração. Porque nós podemos sair daqui e irmos para um planeta melhor, ou, quando aqui voltarmos melhores do que nós estamos passando hoje. As necessidades, as dificuldades financeiras, essas nos acompanham. Mas não é disso, é a paz, é o carinho, é o amor, o respeito pelos outros, que hoje está difícil da gente se manifestar. Porque a gente pode ser muito mal interpretado. Vocês já repararam na rua, se vocês dão um bom dia, boa tarde, boa noite para alguém, o que acontece? Vem 10 pessoas, você fala para um, as outras 9 vai passar, nem olha na cara da gente, nada. Nós não existimos. Quando você fala bom dia, alguns respondem, alguns ainda fecham a cara. Por quê? Porque a gente não foi apresentado, não conversou. Não nos veem como irmãos, importando a religião ou não.
importando a cor da pele, importando qualquer outra coisa. Então a meta de Jesus é isso. Como ele mesmo disse, eu não vim destruir as leis mosaicas, que é as leis de Moisés, lá para trás do Velho Testamento. Eu vim complementar. Ele veio para dizer o que não podia ser dito lá atrás. Porque naquela época que ele veio, não se entendia. Opa, mas então agora em 2026 está beleza, todo mundo entende? Que a gente sai falando aí sobre encarnação, sobre que o morto fala com o morto, isso, aquilo. O que mudou? Mudou para aqueles que abraçaram os ensinamentos deles. Não importa se foi através de Kardec ou se foi através de qualquer outro. Porque ele não disse que o Espiritismo e que ele seria a única de certa religião. Ele nos falou os três. Sendo esses três aplicados, está com ele. Então, a vinda de Jesus, para entender da onde ele veio, nós não temos condições nem para entender, claro, mais ainda Deus. Temos a única certeza que todos nós podemos ser reencarnados aqui, que já tivemos uma existência, pelo menos, vamos dizer, uma aqui. Ele não. Ele foi o único que encarnou. Ele veio de uma órbita, ele veio de um outro mundo celestial, precisando do corpo fornecido por Maria. Ali ele começou a nos dizer tudo isso que nós sabemos que ele nos fala. Passando informações, contando desde o tempo de Elias, de João Batista, na época em que ele foi batizado por João Batista, em que ele falou, este é Elias. Os profetas dele, né? Como assim? Ele foi Elias, ele veio e vocês não prestaram atenção. E Jesus foi, mostrou humildade e foi batizado por João Batista. Ele já era a reencarnação de Elias. E Elias já tinha sido a reencarnação lá para trás de outros. Ele veio nos dizendo através de parábolas, ele veio nos mostrando que a vida continua depois da morte. Nos mostrando, como falei, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Mas qual é? Quanto custa essa passagem? Como se faz para ir? Nicodemo perguntou para ele isso. Ele falou, tem que renascer de novo. Mas, Senhor, eu velho, como vou renascer de novo na barriga da minha mãe? Você é um homem da lei. Ele era da lei mosaica. Temos que nascer da água, temos que nascer de novo, de amor, de carinho para chegar. E isso, Nicodemos era um dos, como vamos dizer assim, na época como se fosse um dos cardeais da Igreja Católica. Não menosprezando, só para a gente entender o cargo, que era no Sinédrio na época de Jesus. Por que Jesus passou por tudo isso? Por causa dele vir e dizer, os valores não vão para o céu. Foi contra todos o sistema. Aqui chegamos do corpo físico e aqui saímos do espírito, né? Então, a cada passagem de Jesus, ele nos relata sempre aqui, mas sempre a vida espiritual.
nos dando, como numa escola, uma equação para ser resolvida da forma que se resolve. Nunca de uma outra forma, a não ser por amor, respeito e carinho. E quando a coisa é tão fácil, a gente não acredita, porque a gente está acostumado com coisa de dificuldade, disso, daquilo, mas não, mas está na cara, só amar os outros. Essa é a chave. Mas nós estamos tão distantes dessa realidade do nosso cotidiano, que quando nós menos percebendo, nós estamos falando mal e atacando o próximo. Nossa, eu falando assim, dá a impressão que eu sou um santo, né? Não sou, gente, eu sou igual a vocês. Me policio, me batalho, para que eu sempre vá e volte. Essa é a certeza de que eu estou procurando ser mais próximo dele. E quando eu erro, eu estou tendo essa consciência de que, você está indo, hein? Opa, para voltar. Mas por quê? Porque não encontra. Não encontra apoio, não encontra números de pessoas assim. Vocês acham que se existisse, por exemplo, isso já é uma loucura minha, uma cidade só de espírita kardecista, ia ser legal? É ruim? É ruim? Somos humanos. Somos humanos. Eu vou achar que é assim, o outro vai achar que é assim. Se não houver respeito, pronto, acabou. O que não há até hoje. Por isso que os países, os povos se degladiam, se matam em nome, alguns dele, em nome de Deus. Porque o Deus dele é o correto, o do outro não é. Então a humanidade está desse jeito hoje. 2025, estamos repetindo sempre isso aí. Mas antes dele já veio Moisés, 4.000 daqui para trás. Quais são os povos que vivem as leis mosaicas? Porque Jesus sempre veio e tudo que acontece foi no Oriente. Porque a cidade mais no Oriente, que é Jerusalém, é o palco de todas essas brigas, tudo isso. Porque seguem a lei mosaica, mas cada um de uma forma. Não, essa frase, isso, tem essa interpretação para você, ó. Mas se você pôr um acento aqui, muda tudo, realmente muda. Mas não era para mudar. É amar-vos uns aos outros. Porque um simples acento, uma vírgula, muda. Muda uma existência. Perdemos a essência. Nos matamos. Como eles se sentem, ele e o pai, vendo os filhos desse jeito? Como sentem vocês que têm filhos e filhas? O sofrimento dos filhos ou os aprontos dos filhos, como vocês se sentem? Alguns se sentem responsáveis pelo fracasso do filho, achando que fracassamos. Não. O filho já veio também de uma forma espiritual. Veio aqui para cada família tentar, não é corrigir, pôr no eixo, não. Veio para cada um tentar mostrar aquilo. Mas ninguém pode dar aquilo que não teve. Como vai dar carinho, amor para o filho se não teve na geração atrás? Aí vem de outras religiosidades. Uma estatística assim para nós entendermos. Cada um de nós. Quantos existiram na nossa geração para trás? Começando com os pais. Esses pais nasceram de alguém, então são nossos avós.
depois vai para tataravó, vai para bisavó, vai para tetravó, vai para isso. A nossa família é de milhares e milhares de seres humanos. Porque a gente nasceu um, mas depois vai derivando. Aqueles que hoje têm filhos são mães, mas eles têm pais. Então o filho já vai ser neto. Então vai ser avô. Então qualquer um de nós, se nós puxarmos, vamos dizer, a árvore, a gente já nem conhece, já de tataravó para cima, a gente já nem sabe mais quem é. E tudo. Nós. Eu sou neto de italiano. Vieram na época de navio de lá para cá. Deixaram lá. Então eu não sei. O que importa é isso. É onde quer que nós estejamos, com quem quer que nós estejamos, se nós estamos no Espiritismo, procurando entender o porquê, por causa dos ai-ai, por causa das dores, é através dele. Não adianta, se a gente quiser viajar, tem que pegar um avião, se for para o país que não dá para ir nadando nem a pé. Então os meios são esses. Os meios dele é isso aí. É trabalhoso, mas não impossível. O impossível somos nós que nos tornamos difíceis de lidar. Porque a gente já está habituado a agir de uma certa forma. Então, hoje em dia, vivenciar, colocar Jesus em nossas vidas, no geral, não se consegue. E digo isso por mim. Se nós formos colocar os ensinamentos de Jesus, a meiguice, o respeito, o carinho, hoje em dia, no mundo profissional, o que acontece? Nós não encontramos essas pessoas mais. Essas pessoas que estão aí, os influencers, essa turma que está aí de 40, 50 anos, isso não tem ele. Isso é aquilo, lá é zap, isso, aquilo, SMS, é isso, aquilo, não tem essa de respeitar todo mundo ali querendo pegar um no outro. Se a gente for tratar com carinho, com respeito, eles passam a perna na gente e a gente afunda. Financeiramente. Então hoje, é a gente que já está numa certa idade, desculpe de eu estar falando para vocês também, porque a gente já está numa época de vivenciar novidades que nós não temos. Nós vivemos um outro mundo. Nós somos inocentes, nós somos bobinhos agora para viver nessa comunidade que está aí. Porque a gente vai pensar com carinho, com respeito, a gente vai ser enganado fácil. Uma coisa, eu gostaria, até qualquer hora dessa, vocês vão estranhar. Eu vou tingir o cabelo de preto. É verdade. Gente, vocês não sabem o que é ter cabelo branco. Você está numa rua, é um imã. A turma pula para cima para pedir esmola, para chorar, para fazer isso. Por quê? Porque é bobo. Que o Zão tem dinheiro, isso aí está aposentado, vamos cair em cima. Vem, dai, pá. Gente, pensa que é brincadeira isso? É só quem tem que sabe o que eu estou falando. Não pode descer do carro, você desce, já fica, já marca, atravessa a rua para vir. Então, é isso aí. Essa é a nossa vivência. Então, se a gente for deixando tudo isso da nossa parte sentimental, amorosa, a gente vai perdendo isso. E tudo isso que ele nos fala é lá atrás para nos trazer a harmonia, que o bem, o amor, o carinho nos traz a felicidade, nos traz benefícios, os hormônios nossos físicos, tudo funciona diferente. Porque uma pessoa com raiva, com ódio, isso, aquilo, ela é amarga. O corpo dela responde. Tudo isso ele falou. Ele não falou nos termos médicos de hoje.
Mas ele sempre nos falou isso. Porque se a gente ama, é uma vibração que a gente envia, uma vibração que nós recebemos. Se a gente odeia, fala com raiva, é outra coisa. E uma época, eu fiz muitos workshops, né, muito curso de tudo, antes de chegar no Espiritismo. Então, num desses cursos de reiki, de massagem, de todas essas coisas que tive na época, tinha um mestre que me falou, presta atenção nas pessoas. E a partir daí eu sou ligado nas pessoas, não para criticar, mas eu vejo, não consigo mais não ver. É que nem andar de bicicleta, andou uma vez, pode ficar 10 anos, você pega e sai. Quando tem duas pessoas discutindo, observe. A que está falando no momento, ela está com o dedo em riste. É isso, é isso, é isso, é isso. A outra está de braço cruzado. Não percebe. Dentro das energias, ela está, sem querer, ela está se protegendo do dedo do outro. E da língua. Porque Deus falou. Nada, Jesus, né? Nada que entra pela boca do homem é pecado, mas o que sai é. Então nós temos um poder muito forte de quando nos dirigimos ao outro ofendendo, e isso, aquela ira, aquele negócio, sai energias nossas. E uma das coisas, defesa do corpo, sem que nós saibamos, é cruzar o braço, daí troca. A hora que o outro dá uma coisa, não, mas você também fez isso, isso, isso aí. Começa tudo de volta. É o famoso, quanto mais dá, mais recebe. Mas o quê? Se você dá amor, carinho, respeito, é isso que você recebe. Se você dá o contrário, você também recebe. Então, todos esses ensinamentos maravilhosos foi que ele nos deixou. Então, Jesus, antes dele vir, morou, vamos dizer, em outros orbes. Quando aqui veio, nos deixou todos esses ensinamentos para que a gente conseguisse aqui viver em comunidade e conseguisse passar por um progresso espiritual. Aqueles que não conseguem, foi dada uma chance, como uma escola. Não passou, repete. Vai para uma escola mais fácil, ou para de estudar. Então Jesus tem essas duas fases. Aqui ele esperou esse mundo ser, vamos dizer, o que é hoje, passando por todas essas transformações, e ele veio para ajudar a transformar nós para que possamos viver nesse planeta, e do qual estamos prejudicando o planeta, né? O planeta com tudo que nós fazemos. Estamos colhendo doenças, isso, aquilo. Nós tão grande, eu com 1,82 m, 100 quilos, 1,82 m. Um micróbio acaba comigo. Um vírus que eu nem sei o tamanho, não dá para ver. O que somos nós? Achamos essa grandeza, que nós somos grandes demais, que isso, aquilo, perante os outros. Gente, ele sabia de tudo, continua sabendo. Depende de nós colocarmos para frente esses ensinamentos em nossas vidas, aqueles que nos acertam. O restante, a gente faz o que pode, ora por eles, mas nós não vamos ter essa pretensão de querer modificar, porque ele tentou e foi crucificado. E não mudou isso. Hoje em dia, a gente pode ser crucificado por outras coisas, por fofoca, por isso, por falar alguma coisa mal da gente, que a gente vai falar com as pessoas já estão com o pé atrás, porque ouviram falar que a gente mexe com os mortos, sei lá o quê. Então, a gente é, junto deles, um dos seguidores de Jesus, daquela época que nós somos agora aqui seguindo adiante. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos com Jesus, que é a nossa salvação. Agradeço muito a vocês, ao plano espiritual, por aqui estar com vocês.
muito amor, muito carinho a vocês. Não esqueçam, é trabalhoso. Às vezes vamos passar por incompreendidos por outros. Vamos passar por isso, por aquilo. O importante é nós. Nós sabemos. O que vai dizer os outros, nós nunca vamos agradar. Ele não conseguiu. Então ele nos deixou isso aí. Muito amor, muito carinho a todos. Obrigado a todos vocês. Obrigado por vocês. Vamos no encerramento? Quem faz eu? Tá vendo? Então vamos continuar nessa energia que o Anselmo nos deixou. Essa energia de alegria, de paz. E vamos imaginando no nosso caminho, trazendo para a nossa tela mental os nossos pensamentos, a imagem do nosso Mestre Jesus, caminhando conosco. E junto dele nós podemos falar das nossas dificuldades, do que ainda carregamos no nosso coração, as nossas mágoas, as nossas tristezas, as incompreensões, os sentimentos ainda de que a gente não consegue fazer alguma coisa. E nesse caminho, tudo que nós vamos falando a Ele, Jesus nos diz que nós somos corajosos, nós somos fortes, temos que ser perseverantes, persistentes, continuando sempre no caminho do bem, fazendo sempre o bem para quem está do nosso lado. E aí assim nós fazemos bem a nós mesmos. E nesse caminho, nessa conversa, Jesus se vai e nos deixa esse sentimento de compreensão, de amor, de entendimento, mas deixa conosco os benfeitores amigos, aqueles que nos acompanham, nos intuem, nos amam, desejando sempre que a gente acerte, que a gente faça o bem, que a gente continue harmoniosos, felizes, mesmo diante de tanta tribulação que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Tenhamos fé, eles estão sempre conosco, nossa família espiritual, que nos amam tanto. E agradecemos pelo dia de hoje, por eles estarem conosco, por terem nos acompanhado até aqui, nessa casa de luz, de entendimento, de compreensão, de acolhimento. Agradecemos aos benfeitores da casa, ao mentor da casa, Itaporã, que deixa essa casa ser a luz no caminho de todos nós, que nos socorre sempre. E nesse momento que a gente se prepara para entrar no passe, que o nosso pensamento continue no nosso Mestre Jesus, essa luz que é Ele no nosso caminho, para que todas as bênçãos que vamos receber, ela consiga cair sobre nós, enchendo o nosso espírito de esperança, tratando o nosso corpo físico, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, pedindo sempre que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, pedindo sempre que a nossa Mãe de Nazaré nos envolva sempre na sua paz, para que possamos continuar persistentes, perseverantes, continuando no caminho. Que Ele nos abençoe e nos proteja sempre. Que assim seja. Graças a Deus.